microfones. Eu vou começar a gravar a aula. Vamos lá, então. Pessoal, desliguem os microfones, eu já vou começar a aula e ela já está gravando, tá bom? Senão dá muita interferência. Só liguem os microfones quando vocês precisarem falar, tá ok? Então, vamos começar. Uma boa noite para vocês. Deixa eu só me acertar aqui. Vamos lá. O que isso aqui fez? Fez um monte de confusão. Então, vamos lá. Alguma dúvida em relação ao material? Então, por enquanto, estou mandando material no ar e lá no Jacad, tá? Assim que normalizar a situação, eu começo a postar no AVA, tá bom? Então, por enquanto, eu não pedi nenhuma questão avaliativa, mas não é por isso que vocês não vão estudar o material, né? Que essa disciplina, ela tem bastante material, tá? Tem muita coisa aí para a gente ver. Ai, meu Deus, o que eu fiz com esse fio? Agora vai dar. Então, vamos lá. Já vou começar a explicação. Vou conectar aqui. Tá? Tem microfone ligado? Tá dando eco no meu ouvido, tá? Por favor, tá? Desliguem os microfones. Tá dando um eco na minha cabeça. Desligar. Olha só, região de pau. Ó. Desliguem daí certinho, tá bom? Boa noite. Então, se alguém precisar falar, mas tem microfone ligado ainda. Se alguém precisar falar, liga o microfone. Boa noite, Alessandra. Tá? Então, daí vocês liguem lá o microfone para falar, mas durante a aula dá muito eco na minha cabeça e depois dá problema na gravação, tá? E como eu uso o microfone para a aula ficar melhor, né? Daí complica, tá bom? Então vamos lá, vamos para a aula, tem bastante coisa aí para ver. Planejada. Então, isso, Viviane. Quando ele está com risquinho em cima, ó, eu vou desligar o meu, ó. Agora eu liguei, tá? Ok, vou desligar a câmera. Ó, desliguei, vou ligar. Veridiana, fica esperta aí, Veridiana. Cadê a Veridiana? Tô aqui, prof. Tá com o microfone ligado, danadinha? Desliga. Ó, tem mais alguém aí, ó. Dá para escutar a conversa todinha de casa. Vai que não é para escutar o que não deve, né?
Bom, vamos lá então, pessoal, tá? Vocês estão rindo, é? Olha essas lives, você escuta coisa. Pessoal, pessoal, aqui, ó, baixem o material. Eu vou começar. Tem que rir, né, Simone? Então, aqui, ó, abram lá, eu vou começar a explicar, ok? Qualquer dúvida, alguém me chama ou manda mensagem no chat que eu visualizo, tá bom? Já vai abrir a nossa aula aqui, ó. Ah, ó, alguém pediu ali ajuda, ó, tá? Bom, vamos lá então. Esse assunto nós vamos começar hoje, então. Vamos começar aqui. Então, a Pamela vai assessorar a amiga ali. Pessoal, nós vamos falar hoje, então, da necessidade da inclusão. O que é inclusão? Quem leu lá a Declaração de Salamanca e assistiu o filme que eu sugeri no final do material, né? Que vocês assistissem o filme Meu Pé Esquerdo, que é um filme antigo, mas muito pertinente, muito atual, tá? Então, aqui, a convivência social é importantíssima para o desenvolvimento do indivíduo. O que é a inclusão? A inclusão é estar dentro, tá? É estar incluído, é estar incluso. Então, nós temos que pensar o quê? Né? Ter a plena consciência sobre a questão da inclusão. O que é a inclusão? É o estado pleno da cidadania, sendo a escola o local onde começamos a exercer nossos direitos como cidadãos. Então, se a escola não é inclusiva, ferrou, né, pessoal? Daí ferrou. E nós sabemos, né, que existem escolas inclusivas e escolas que não são inclusivas. O que é boa noite? O que é exclusão? A exclusão é diferente, é ao contrário de inclusão. Eu estou excluindo, eu estou tirando os direitos daquela pessoa. Tá? Então, desde 1975, nos Estados Unidos, tá? Desde 1975, nos Estados Unidos, tá? Os pais, né? O governo já defendia o quê? Que a criança com deficiência, ela deveria de ter o direito de quê? De estudar numa escola inclusiva, numa escola com qualidade. Quem leu a Declaração de Salamanca viu que lá está escrito. O que está escrito lá? Que os estudantes, toda criança, adolescente, adulto, idoso, enfim, tem direito a estudar numa escola de ensino regular, independente, né? Independente aqui da sua deficiência. Pessoal, ó, eu estou vendo que tem aluna que está com o caderno na mão e está anotando o que eu estou falando, tá? Isso é importante, tá? Vocês sabem que eu uso o slide apenas como uma sequência, tá? Mas eu vou falando um monte de coisa aí, tá? Eu acho muito importante isso. Vocês já foram minhas alunas, vocês já sabem, né, como que o negócio funciona, né? Não brinca comigo. Ó, sabe que negócio aqui é fera.
Parabéns aí para quem está, né, com o caderno aí assistindo realmente, anotando e aproveitando esse momento, né? Que infelizmente é pouco, né, pessoal? Nós sabemos que é pouco, tá? 1975, então, nos Estados Unidos, o que se apresentou nos Estados Unidos? Uma escola inclusiva já, tá? No Brasil já se falava e tal, mas se tinha muita resistência, né? Se o pai chegasse numa escola de ensino regular com seu filho, ele recebia um não, tá? Ele recebia um não. Depois nós tivemos o quê? A Conferência Mundial da Educação pela Unesco em 1990 na Tailândia, né? A sede da Unesco é em Paris, é enorme, mas ela tem extensões aí pelo Brasil inteiro, né? Ela tem pessoas que trabalham. A Unesco ela faz pesquisas em todas as áreas, tá? Para verificar se os países estão cumprindo, né, em relação à educação, em relação ao sistema, em relação à educação, ao sistema de saúde, sistema de moradia, a questão da miséria, enfim. Então, em 1990, nós tivemos na Tailândia uma discussão. Esse documento. Pessoal, desliguem os microfones, por favor. Alguém controla isso para mim, para não atrapalhar a aula. Alguém faz esse favor aí. Então, o que acontece? Tá? Esse documento também é um documento importante. Quem quiser, procure na internet e leia ele na íntegra. Como eu falei na aula anterior, se eu passar todos os documentos para vocês, nós vamos ficar só lendo o documento. Então, nós vamos ler aí os mais importantes. Pessoal, a Declaração Mundial, né, para todos, que expressa o quê? As necessidades básicas da pessoa, como sobrevivência, o desenvolvimento de suas capacidades, o trabalho, né, e vida o quê? Dignos. Amados, nós não podemos ficar olhando para as pessoas com deficiência com cara de coitado. Ai, tadinho. Não, nós temos que potencializar qual é o maior objetivo da educação especial e da educação inclusiva, tá? É dar, né? Dar a esta pessoa com deficiência PCD. Lembrem-se disso, meus amores. PCD, pessoa com deficiência, tá? Lembrem-se disso. É dar o quê? Condições a ela para que ela tenha autonomia, ela tenha uma vida digna, que ela não seja olhada, ai, aquele abobadinho, aquele tolinho, aquele ceguinho, aquele surdinho, aquele desdentadinho. Pessoal, eu não suporto receber no meu WhatsApp, nem em redes sociais, sabe, nenhum tipo de deboche, tá? Em relação a pessoas simples, a pessoas que têm deficiência, ao obeso, né? Seja lá o que for. Nós temos que dar o quê? Condições plenas para que essa pessoa ela possa se desenvolver em todos os seus aspectos, no aspecto social, no aspecto afetivo, no aspecto cognitivo, no aspecto neurológico, no AVD. Gravem essa sigla, AVD, atividades de vida diária, tá?
atividades de vida diária. É importantíssimo nós entendermos isso. Um dia eu estava dando um curso para professores, né? Professores na área da educação especial inclusiva, bambambãs. Eu pensei, né? Difícil. Pessoas que estão na área, e eu falando da questão do AVD, das atividades de vida diária, da importância de você trabalhar isso. Claro que agora, que eu estou fora de sala de aula, mas mesmo assim eu gravo videozinhos para eles explicando, tá? Explicando. O que é atividades de vida diária? É esta criança, este adolescente, este adulto, tá? Saber comer sozinho, trocar de roupa sozinho, escovar os dentes sozinho, pentear o cabelo, se cuidar, organizar suas coisas, saber se servir, atividades de vida diária. Aquilo que nós fizemos, amores, automaticamente. Eu fui lá agora, fiz um chazinho para ficar, né? Que eu estou aqui me gelando, meu pé está gelado já. Botei um casaco aqui para ficar quentinha. Eu vou lá, me viro, eu lavo a minha louça, eu guardo as minhas coisas, aquilo que nós já fizemos. O nosso cérebro já faz automaticamente. Por quê? Porque nós temos um cérebro que funciona. Mas quando eu estou falando, amores, de pessoas com deficiência, esse cérebro é diferente do nosso. É diferente. Pegar uma escova de dente na mão, às vezes escovar os dentes, isso é muito difícil. E eu dando esse curso e falando, você tem que ensinar essa criança a ir ao banheiro muitas vezes. Eu tive um menino ano passado que era muito engraçado. Eu fui ensinar ele a usar o banheiro, fazer xixi, tá? Aí ele baixava a calça e ficava olhando para mim. Ele não sabia pegar, né, o pipizinho e apontar para o xixi. E eu não podia botar a mão nele, lógico, você fica com a porta aberta, explicando, E eu explicava, e ele olhando assim, ó, né? E ele olhando assim, ó. Quando eu via o xixi, ele já tinha feito xixi no chão. Aí, claro, eu chamei a mãe, expliquei para a mãe, pedi para o pai ensinar ele que ele tinha capacidade de fazer o pipizinho dele sozinho. E eu dando esse curso, falando, uma professora levanta o dedo e fala assim, professora, eu tenho um irmão com 47 anos e ele é deficiente. E o meu deficiente intelectual moderado. Meu pai e a minha mãe morreram. Até hoje, quando ele vai ao banheiro fazer o número 2, a Adriele Então, a Adriele conhece bem, né, Adriele, como é que é? Tá? Então, quando ele vai no banheiro fazer o número 2, ou eu ou o meu irmão temos que limpar a bunda dele, professora. Porque ninguém ensinou. Então, por que eu estou colocando isso? O que é essencial para uma pessoa que tem deficiência? Claro que é essencial que ela aprenda a ler e escrever, mas às vezes, amados, ela não vai conseguir aprender a ler e escrever. É claro que eu nunca vou olhar para um pai e vou dizer isso, tá? Eu vou tirar a esperança de uma mãe e de um pai, Quando chega final do ano, o pai sempre pergunta, quando é que o meu filho vai aprender a ler e escrever? O que nós respondemos?
Nós estamos estimulando, nós cumprimos o currículo, mas cada cérebro é um cérebro, cada cérebro responde de um jeito, tá? Responde de um jeito. Então, às vezes, a escola, principalmente a escola que trabalha, né, dentro da educação especializada e dentro da questão inclusiva, precisa fazer um trabalho de parceria. Tá? A criança, né, tem que aprender a se virar. Eu tinha uma Dalzinha, gente, ai, coisa mais linda do mundo. E nós começamos a fazer um trabalho com ela. Ela já tinha 15 anos e ela não sabia ir ao banheiro, né? Nada sozinha. E chamamos a mãe e começamos a fazer um trabalho. Eu sei que um dia ela foi no banheiro, a atendente ficou na porta, e mais ela encostou a porta. Gente do céu, ela pintou as paredes do banheiro de cocô. Ela passava a mão e pintava. Não faz mal, né? Ninguém brigou com ela, nada. Gente, o que é isso? Isso é fase de 2, 3 anos. Criança de 2, 3 anos que fazem isso. Ninguém brigou com ela, nada. Ela estava o quê? Experimentando. Ela não fez aquilo de sapeca, ou... Não, ela está naquela fase. Tá? Então, nós temos que ter o que aqui? Às vezes, a escola, ela precisa investir, ela precisa investir na autonomia desse estudante. Tá? Na autonomia desse estudante. O que é essencial para ele? Nós temos que pensar que um dia esses pais podem morrer e daí? Existem as casas de acolhimento. Nós temos, inclusive, várias aqui em Curitiba, que eles moram, tá? São casas sociais, tá? Mas mesmo assim. Bom, pessoal, então isso que eu estava colocando aqui, ter o quê? Qualidade de vida, tá? A universalização do acesso à educação para promover o quê? A equidade. Isso é internacional. O que é o termo equidade? É o termo igualdade. Aqui a figurinha, a pessoa está falando com quem está carregando a cadeira, não com quem usa a cadeira. A educação básica, ela deve aqui proporcionar o quê? A todas as crianças, jovens e adultos, independente da deficiência, independente aqui das especificidades. Nós temos que alcançar o quê? O padrão mínimo de aprendizagem, tá? Eu não vou olhar para a deficiência. Eu vou olhar para onde? Para as janelas de oportunidade. O que são as janelas de oportunidade? Pesquisem sobre isso. Pesquisem, aproveitem quem tem tempo. O que são as janelas de oportunidade? É aonde o estudante ele te dá o sinal de que ele pode. Por isso que um professor ele tem que ter o quê? Capacidade, ele tem que se capacitar. Quanto mais conhecimento ele tiver, quanto mais ele se entregar para o trabalho dele, mais resultados ele vai ter. Eu canso de desafiar, às vezes, fonoaudióloga, tá? Que olha para mim e diz, ele não vai falar. Não, ele não vai falar. Ele não vai comer sozinho. Tá? Ele não vai comer sozinho. Ele não vai isso, não vai aquilo, vai. E nós temos que o quê? E investir. Investir. Investir dá trabalho, tá? Investir dá trabalho.
Às vezes você ter resultado dá trabalho. É igual quem tem criança pequena que vai tirar a fralda. É fácil tirar a fralda de um bebê? Não, mas dá trabalho. Dá trabalho. Bom, pessoal, as necessidades básicas aqui. Então, esse slide eu também trago alguns recortes da Declaração de Salamanca. Então, os princípios políticos, as práticas, as necessidades, o desenvolvimento, aqui a educação escolar inclusiva. Cada criança tem o direito à educação e deve ter a oportunidade, o nível aceitável de aprendizagem. Cada criança tem características, interesses, capacidades, necessidades de aprendizagem que lhes são próprias, tá? Então, eu tenho que pensar, né, pessoal? Eu tenho que pensar aqui na questão, né, da educação básica aqui, tá? Da educação básica. Toda criança tem direito a quê? Né? Toda criança tem direito a quê? A educação básica. Quem vai determinar aonde é esse estudante vai estudar é a família. A família irá determinar aonde esse estudante vai estudar. Então não interessa o que tem lá na ADP, né? O que é ADP, pessoal? É avaliação, tá? É avaliação do desenvolvimento educacional. Então, lá no final da ADP, vai estar escrito, lá no final da ADP, tá? Vai estar escrito lá no final da ADP, o que essa criança ela tem. Mas pode ser que lá no final do encaminhamento esteja escrito escola especializada, escola da educação especial, mas a família quer que esse estudante estude no ensino regular. Uma outra coisa que vocês têm que pensar, pessoal, eu vou trabalhar na próxima aula, eu vou explicar todos os serviços que nós temos, todos os atendimentos. Eu tenho que lembrar, deixa eu anotar aqui antes que eu me esqueça. Eu preciso mandar para vocês um livrinho online, tá? Deixa eu anotar aqui. Livro online, que tem todos os atendimentos, ADP. ADP, avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, tá? Avaliação de desenvolvimento psicoeducacional. Eu vou mandar para vocês o livrinho que tem todos os serviços, tá? Em relação à pessoa com deficiência. Curitiba e região. Então, se vocês tiverem que fazer, de nada, Evelyn, se vocês tiverem que fazer algum encaminhamento, alguma coisa, esse livrinho tem todos os serviços, tá? Eu vou mandar. E na próxima aula, eu vou falar sobre ADP, sobre avaliação do desenvolvimento educacional, tá? E também eu vou falar sobre os serviços, sobre os encaminhamentos, né? Quem é o estudante de escola especializada? Quem é o estudante de escola de classe especial? Tá? Então, o que nós entendemos? Que os estudantes de escola especial
E de escola especializada são as pessoas que têm deficiência moderada e severa, tá? As pessoas com deficiência leve, elas deveriam de estar no ensino regular, tá? Mas tudo isso eu vou explicar mais detalhadamente na próxima aula. Então, o que a Declaração de Salamanca nos traz? Que as crianças, os jovens, eles devem ter o quê? Acesso às escolas regulares, que elas devem adequar através de uma pedagogia centrada onde? Na criança, tá? Centrada na criança. As escolas regulares, elas devem o quê? Orientar a questão inclusiva, combater o quê? As atitudes discriminatórias. Nós temos que criar o quê? Comunidades abertas, solidárias, construindo uma sociedade inclusiva, tá? Construindo aqui uma sociedade inclusiva, tá? É melhor ela tentar no computador mesmo. Daí aqui, ó, somos todos iguais na diferença. Então, o termo necessidade educacional especial refere-se que a crianças, jovens, tá? Que tem o quê? Uma deficiência. Muitas crianças têm o quê? Apenas uma dificuldade de aprendizagem, ok? Aí nós vamos ter aqui a Lei de Diretrizes e Bases, a 9.394/96, tá? Que foi instituída o quê? Que em virtude das suas deficiências, nós vamos ter o que aqui? Um sistema de ensino, né? Uma questão aqui de currículo, tá? De currículo. A inclusão, os métodos de recursos aqui, as necessidades. Nós também temos que pensar em quem? No estudante de altas habilidades e superdotação. Muitas vezes ele pode passar, né, estudos acelerados, ele vai para frente, tá? Ele vai para frente, né? Ele acelera lá o sistema. Então, nós vamos estudar tanto sobre o deficiente intelectual, que tem o quê? Uma inteligência abaixo da média, como com altas habilidades, superdotação acima da média. Nós vamos estudar isso. A Política Nacional de Educação Especial, em 2008, né? Ele vai o quê? Assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, os transtornos globais do desenvolvimento, as altas habilidades e superdotação. Então, eu tenho que entender o quê? Quem é o estudante, quem é o estudante de inclusão? Quem é o deficiente? Então, são pessoas que têm deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, ou ele tem altas habilidades e superdotação. Eu tenho que assegurar o quê? O ensino regular, com participação, aprendizagem, né? A questão da transversalidade, a educação infantil até a educação superior. Hoje eu fui na casa de uma aluna que eu trabalho com ela é cega, ela estuda numa universidade, né? Eu fui até a casa dela levar o pendrive com um monte de material para ela. Tá? Então, se ela está no ensino superior, eu tenho que garantir a ela, né,
Eu tenho que garantir a ela aqui a questão que ela possa, né? Que ela possa aqui estudar. Eu tenho que garantir o acesso a ela. Senão, isso não é inclusão, tá? A oferta de atendimento educacional aqui especializado, a questão das políticas públicas. Precisa criar mais lei, políticas públicas? Não. Nós precisamos que as políticas públicas que existem, realmente, elas aconteçam. Tá? Eu tenho que pensar em que aqui? Na formação de professores, no atendimento educacional especializado aqui, a participação da família, acessibilidade arquitetônica. Tá? Outro dia eu vi aqui perto da minha casa um tubo, um monte de gente, um amontoado de gente. Eu pensei, meu, o que será que está acontecendo aqui? Era um monte, várias pessoas tentando, né? Tentando ajudar um cadeirante a subir ali o tubo, porque o elevador não funcionava. A mesma coisa as calçadas, elevadores, portas, mesas, equipamentos, os transportes, os mobiliários, né? Felizmente, os ônibus que transportam as pessoas com deficiência para as escolas especializadas em Curitiba, eles foram todos trocados agora por um programa do governo federal, tá? Excelente, tá? Os ônibus são excelentes, tá? Muito bons os ônibus. Então, pense, outra coisa, vai acabar aquela concentração, né? Antes tinha poucos ônibus, eles iam todos para um terminal para depois serem distribuídos para as escolas. Não, tinha estudante às 4, 5 horas da manhã. Então, o governo fez um programa aí a nível nacional, praticamente todas as cidades receberam ônibus adequado, com banheiro, com cinto de segurança, com uma série de questões que um ônibus precisa ter, tá? Tá bom. Então, Professora, seu microfone